meus queridos, eu quero conversar com vocês hoje em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo muitas vezes é muito mal interpretado. Por quê? As pessoas dizem assim: pastor, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito dá vida. Quer dizer, muitos acham que a letra, aqui está falando a letra da Bíblia Sagrada, mas aqui você vai aprender algo maravilhoso. Que letra é essa que a Bíblia está dizendo? Diz lá no versículo 7, se o ministério da morte, gravados como letras em pedras, venho em glória, de maneira tal que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. O que está dizendo aqui? Letras gravadas em pedra. O que foi gravado em pedra? Os 10 mandamentos. Aqui Paulo está dizendo que aquilo que foi gravado em letra realmente traz morte. É o ministério da morte. Veja na sequência aqui, ó. No versículo 8. Como não será maior a glória o ministério do Espírito? Lá chamou no versículo 7 o ministério da morte, aquilo que foi gravado. E a nova aliança é o ministério do Espírito. Lá no versículo 9, ó. Se o ministério da condenação foi glorioso, chama ali o ministério da morte e da condenação, o que foi gravado em letras, os 10 mandamentos. E diz lá na sequência: muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então o ministério do Espírito é o ministério da justiça, é o ministério da nova aliança. Diz lá no versículo 12, portanto temos tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que Paulo está dizendo? Que nós somos ousados em Cristo, porque nós estamos no ministério do Espírito, no ministério da justiça, porque Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei, e muitas às vezes tentam misturar a lei com a obra de Cristo, com a graça. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E aqui então, você vive o ministério da condenação e da morte, ou vive o ministério da justiça ou do Espírito? Qual ministério você vive? Então aqui está dizendo assim, que há uma separação. Aquele que está sendo conduzido ou crendo na antiga aliança, nos 10 mandamentos, tentando se aperfeiçoar a cada dia, ele nunca vai conseguir, porque aqui está chamando o ministério da morte, que foi gravado em letras, e esse ministério mata. Mas qual ministério que dá vida? O ministério do Espírito, o ministério da justiça em Cristo Jesus. Cristo se fez justiça por nós diante de Deus. Cristo levou os nossos pecados. Então você tem que observar aquilo que Cristo fez. Você se baseia o teu dia a dia, a tua fé, na obra de Cristo, não no teu desempenho, porque a consequência vai ser uma vida diante de Deus melhor se você olhar para Cristo, se você entender. Você não vai estar debaixo de condenação, porque o ministério da morte produz condenação e culpa. E aqui está muito bem claro, por isso que Paulo tinha ousadia, porque ele teve revelação do ministério do Espírito da Justiça, da nova aliança. Ele diz assim, uma nova aliança, nós não estamos mais presos à antiga aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. Então você tem que compreender muito bem que a letra que mata é o que está gravada nos 10 mandamentos. Ninguém consegue obedecer, mas em Cristo Jesus ele obedeceu, ele cumpriu toda a justiça. Em Cristo você é capacitado diante de Deus. Então você vai escolher se você quiser viver o ministério da morte e da condenação, ou se você vai quiser viver o ministério da justiça do Espírito. Você vai ser capaz em Cristo Jesus de permanecer na presença de Deus, permanecer como justiça de Deus em Cristo Jesus. Muda tudo, olha a diferença.
você não vai estar mais debaixo da condenação, porque você vai ter revelação. E Paulo tinha essa ousadia porque ele teve revelação, por isso que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, porque Cristo revelou isso para ele. A obra, depois que Cristo cumpriu na cruz o está consumado, Jesus ele revelou a Paulo esse ministério da justiça, o ministério do Espírito e a nova aliança no sangue dele. Por isso que você pode ter essa ousadia, chegar diante de Deus, não pelo teu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Amém? Então receba esta palavra, continue sendo muito abençoado. Se você foi abençoado, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente, um forte abraço e fique na paz. Amém?